É com muita alegria e com muita honra que nós anunciamos o nosso palestrante da noite de hoje, Dr. Lafayette Lage. Ele possui mais de 40 anos de atuação em ortopedia, sua trajetória acadêmica e profissional brilhante nessa área, focada com cirurgia de quadril e joelho, e a sua atuação cirúrgica desde 84. Alguns marcos importantes: ele é graduado em microbiologia em 82, em medicina em 84 pela Unifesp, e dentre diversas premiações, eu vou, por ser muito extenso aqui o currículo dele, e para a gente poder prestigiar a noite e a palestra que nos vai ser proferida, eu vou só anunciar os últimos marcos aqui, 2020, onde ele foi o coautor do estudo multicêntrico internacional, com 11.382 artroplastias de quadril do tipo Resurfacing, referência HIP International 2020, e também do CICOT Orthopedic, desculpa a pronúncia equivocada, World Congress, o palestrante no CICOT Orthopedic World Congress em Madrid, Espanha, em 3 a 5 de setembro de 2025. É com muita honra que nós chamamos à tribuna nosso palestrante da noite, a qual peço uma calorosa salva de palmas. Bom, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite do meu companheiro Rafael. Vamos tentar dar algumas dicas de como amenizar as dores articulares. Eu também tenho um canal do YouTube. Aliás, na realidade eu tenho 3, mas esse daqui é o principal. E lá é um canal bastante instrutivo. Tem mais de 114 vídeos. Eu era apresentador de um programa de televisão. E aí entrevistei o Zacarias. Se colocarem Nadir Zacarias Lafayette Lage, está lá o programa que gravamos sobre hepatites, que é um problema, ainda não mudou nada na hepatite, né? Só mudou que aumenta, né? A gente tem que... o que mudou, né? Então, é um programa muito interessante que eu recomendo vocês assistirem. Tem programa sobre cardiologia, odontologia, tem 3 programas de odontologia, de implantes dentários, de disfunção de bucomaxilo, de ortodontia. E tem várias aulas, entrevistas. Hoje nós vamos dar uma pincelada, né, pelo tempo, mas o assunto é muito extenso, como amenizar as dores articulares. Inclusive, na aula Como amenizar as dores articulares, às 2 horas e 12 minutos e 21 segundos, começa uma que chama Como usar corretamente muletas e bengalas. Assim, no meu consultório até trouxe aqui 2 muletas, eu vou depois ensinar vocês. Para mim, eu acho assim, depois da roda, a maior invenção do homem foi a muleta. Porque a muleta realmente ameniza as dores articulares. Quem tem um problema de joelho, de quadril, de pé e tem dor, não pode ficar tomando analgésico. Então, tira a carga. A muleta, a pessoa anda mais, ela previne a osteoporose, ela previne que quem anda, então a muleta ajuda a caminhada. E tem uma grande discriminação contra a muleta. Mas quem começa a usar a muleta não larga mais, porque ele descobre que a pessoa ela é mais bem tratada, o carro para a muleta, quando ele vê uma muleta, ele para a muleta. E realmente tem uma aula, porque a maioria das pessoas que você vê na rua por aí não sabe usar muleta, elas levam a muleta para passear, ou a bengala para passear, elas não sabem usar. Bom, quem sou eu, né? Eu já falei um pouco de mim, né? O pessoal acha que eu só faço cirurgia de quadril e joelho, mas na realidade eu me considero um clínico geral, antes de mais nada, um médico que examina palpo, barriga. Quantos linfomas já peguei, Zacarias? Perdi a conta. Infelizmente, palpo, gânglio, tiroide, abre a boca, examina a boca também, viu, Rafa? Chega lá, opa, vai tratar dos dentes. Tem que tratar dos dentes. Paciente que tem que fazer cirurgia, tem que tratar dos dentes. Antes é a primeira coisa, né? O Antônio Celso está aqui, né? Infectologista. As infecções, elas vêm de cirurgia, fala, complicou, pegou uma infecção hospitalar. Muitas das infecções hospitalares, a causa é por não ter passado numa boa avaliação odontológica. É fundamental, os dentes é a porta de entrada para uma bactéria ir lá, vai lá na lesão, né, na área lesada, que é da cirurgia, e faz uma infecção. Esse preparo pré-operatório, nós não vamos falar de cirurgia, mas isso é muito importante, que as pessoas não dão tanta importância, avaliação bucal e também a parte nutricional. Que comida é alimento, alimento é remédio. Inclusive, eu estou com uma paciente internada no hospital. Agora que eu operei, eu fiz uma prótese de quadril nela 15 anos atrás, e ela, eu acho que por questão de desnutrição, foi mexer no dente, a bactéria do dente foi parar no quadril. 15 anos depois, ela na cultura deu streptococcus típico de boca,
E quando foi ver, ela estava com hemoglobina de 8,5, eletroforese de proteínas baixa, ela estava desnutrida, uma pessoa idosa de 85 anos, desnutrida, foi tratar lá o dente, fazer um implante, e esse implante estragou aqui o quadril. Então, a parte nutricional é muito importante. E eu tenho a honra de dizer que eu sou filho do primeiro ortopedista do Brasil e primeiro residente médico do Brasil e primeiro residente de ortopedia do Brasil, meu pai, João de Azevedo Lage. No YouTube tem a última cirurgia que ele fez, que ele faleceu em 2001. Dois meses antes de falecer, eu chamei um cinegrafista para mostrar ele fazendo uma cirurgia por via anterior, que está na moda, fazer via anterior, que não é novidade nenhuma, né? Ele teve 5 filhos, 4 são médicos, e a minha mãe ainda é viva, com 95 anos, né? Como eu falei, eu casei com a Lília, e eu tenho meu filho Gustavo. Por que as dores aumentaram? Primeiro que a vida é mais longa, né? Conforme o pessoal, dá para viver sem dor? Dá. Nós vamos aprender alguma coisa hoje aqui, né? Então, a vida mais longa, tá aí minha mãezinha com 95 anos, só anda com andador, a gente tem um medo tremendo de ela cair, que se cair, então agora, né, apesar que ela faz exercício, tem fisioterapia 3 vezes por semana, tem um exercício excelente para você manter a força, é levantar da cadeira. Eu falo para ela, chegou o intervalo, televisão, intervalo, levanta da cadeira, que você forta o quadríceps. Normalmente, a pessoa cai porque tem fraqueza de quadríceps. Então, façam isso. Vocês estão assistindo televisão, deu intervalo, vai lá e levanta da cadeira 3, 4, 5 vezes, né? Chega no final do dia, você fez 200 levantamentos, depende de quanto tempo você fica na televisão. Hereditariedade, ali são os meus irmãos, né? Estou eu ali na direita, meu irmão, eu já operei o joelho dele, ele já operou os 2 ombros, eu também já fui operado dos 2 ombros. A Laís, que é reumatologista, aliás, tem um programa maravilhoso que eu gravei com ela sobre fibromialgia. Se puser Laís Lage, Lafayette Lage, sobre fibromialgia, muito bom esse programa que eu gravei com ela em 2003. A Lélia é neurologista, mais gordinha lá, que está com problema de joelho, está emagrecendo agora, que ela vai para uma prótese de joelho, porque já gastou de um certo modo que nem medicina regenerativa regenera. Tá? Nós vamos falar um pouco de medicina regenerativa, os milagres, né, que se prometem aí no Instagram. E a Leila, que é a mais velha, na época ela entrou na Santa Casa, entrou na Poli e acabou fazendo Poli. Então, a mais velha foi a única que não foi para medicina. Então, hereditariedade, a Leila já operou um ombro, o meu irmão já operou os 2 ombros, eu já operei os 2 ombros. Por quê? Nós somos família de nadador. Só que a gente não sabia. E todo mundo nadava, competia pelo paulistano, eu era campeão de borboleta. E a natação é o pior esporte que tem para o ombro quando a pessoa tem uma predisposição. Então, nós temos uma parte hereditária. Então, é importante você investigar, né, na história pregressa da moléstia atual, vem depois antecedentes familiares. Tumor na família, alguém teve câncer? Por exemplo, na minha família, câncer de intestino é uma coisa muito frequente, né? Fiquei sabendo agora, recentemente, que um primo meu teve. Meu irmão ressecou um câncer de intestino, a irmã do meu pai morreu de câncer de intestino. Então, hereditariedade, antecedentes familiares, você tem que ficar atento. Família, quando tem alguém com prótese, tem alguém com isso, fica atento que tudo isso a gente herda as coisas boas e as coisas ruins. Atividade física repetitiva, perigos ocultos da academia. Então, quem é esportista tem 10 vezes mais chance de precisar colocar uma prótese de quadril do que quem não é. Isso é um fato. Tá? Eu não tenho estatística de prótese de joelho, mas quadril, quem faz esporte, quem faz academia, tem 10 vezes mais chance. Depois eu vou abordar um pouco isso, né? Obesidade é um problema sério, eu brigo com a balança diariamente, pessoal, sou guloso, é um problema, e eu fico assim chocado que onde você vai, agora está todo mundo tomando esses medicamentos aí, né? Medicamentos que retardam o esvaziamento gástrico, mas acho que esse não é o caminho para ir. Retardar esse esvaziamento gástrico, a pessoa não consegue comer, depois ela para de tomar, volta tudo. O certo é nutrição, nutricionista e reeducação alimentar. Eu não tenho moral para falar sobre isso, que eu estou também 15 quilos acima do peso. Perigos ocultos da academia. Assistam esse vídeo. Lá tem vários vídeos, certo, errado, certo, errado, certo, errado. É bem bacana. São 1h40 mais ou menos de vídeo mostrando muitas coisas. Sedentarismo também. Como se alivia, como amenizar as dores articulares. É importante a atividade física. A atividade física é fundamental. Por quê? Porque o músculo é o amortecedor da articulação, que nós vamos ver mais adiante, né? Excesso de impacto, sobrepeso e a artrose tem várias causas que você vai poder assistir no Vencendo a Artrose. Lá eu vou detalhar muito mais quais as várias causas de artrose. E tem aquilo que eu falei dos defeitos de fabricação. No meu canal do YouTube, se vocês colocarem depoimento, dor de crescimento em crianças, tem um depoimento dessa mãe aí chamado Cristiane, que é a mãe da Maria Eduarda, é um depoimento de 2 minutos e meio.
que ela conta que a filha dela tinha 6 anos quando eu atendi, que ela tinha levado a filha em mais de 20 ortopedistas, a menina desde os 4 anos de idade morria de dor na perna, ela levava a menina para andar num shopping, por exemplo, a menina se arrastava, chegavam as pessoas para ela e falavam assim, leva no médico, e ela levou em mais de 20. Teve um ortopedista que chegou e falou, olha, vamos fazer uma ressonância do corpo todo, pode ser que sua filha tenha algum tumor. Você imagina falar isso para uma mãe? E essa menina tinha simplesmente, o problema dela é que ela tinha uma perna meio centímetro menor que a outra. Meio centímetro. Mandei fazer uma calcanheira de meio centímetro para ela, resolveram as dores e conforme ela foi crescendo, ela foi adaptando, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então, como a gente fala, a gente herda defeitos de fabricação, tem essa aula também. O que aprendi com 35 anos como cirurgião de quadril, uma aula que eu dei em Portugal ano passado, foi em inglês, e lá eu inventei uma coisa que eu aprendi com meu pai, que chama o teste da revista, The Magazine's Test. O Magazine Test. Meu pai não chamava disso, mas é esse meio centímetro, que até me lembro, tinha a dona Nicinha, já falecida, que um belo dia era amiga de igreja da minha mãe, um belo dia ela resolveu levar a filha dela, a Lilian, comentou com a minha mãe na igreja que a filha dela ia ser operada por um grande médico famoso, né, de um hospital famoso aí, que ia fazer uma cirurgia. Aí ela levou a filha dela para o meu pai ver, a gente morava na Peixoto Gomide, disse que meu pai, a dona Nicinha, que já falecida, chegou e falou assim, pegou a criança, colocou em cima do lugar que tem um negócio de medir gás, tal, medir a água, tal, colocou a criança, viu que ela tinha uma perna menor que a outra, a cirurgia era no domingo, a cirurgia ia ser na terça-feira, meu pai falou, não opera nada. Eu falei, mas como, já está marcado? O médico tão famoso não opera, vai fazer isso aqui no sapateiro, mas o que eu falo para ele? Fala que ela está doente, que está com gripe, mente, a menina não operou, ela tinha uma perna menor que a outra e curou até hoje, e não operou até hoje, tá? Evitou uma cirurgia desnecessária, porque a maioria dos colegas não dão importância para meio centímetro de diferença, faz toda a diferença. O que é o teste da revista? Você coloca uma revista embaixo de um pé, quem tem uma perna menor do que a outra, você coloca debaixo de um pé, coloca debaixo do outro. A pessoa ela fala assim, nossa, fiquei mais alinhado, nossa, me sinto melhor, alguma coisa acontece. Então é o teste da revista, e você pode ir aumentando. Depois você mede, pode lá dar os 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, precisa fazer radiografia? Não. A quantidade que a pessoa sente confortável. Isso cura muita dor nas costas. Eu eu brinco que eu perdi cirurgia. Eu já perdi a conta de quantas pessoas se curaram e que vinham tratando há muitos anos com RPG, Pilates. Qual é a clínica de quem tem uma perna menor do que a outra? É a pessoa que fica parada em pé e tem dor nas costas. Está lá esperando o elevador, sente o desconforto, ou ela dobra um pouco o joelho. O que tem que fazer? Simplesmente compensar com a calcanheira. Então, primeira dica, como amenizar as dores articulares da coluna. Você tem que descartar se tem uma perna menor do que a outra. Tá? Isso é fundamental. E isso é hereditário. Quem tem uma perna menor que a outra, o filho vai ter 50% de chance de ter. Certo que 50% é da mãe, 50% do pai, 50% de chance você pode sair com uma perna menor que a outra. E quando essa discrepância é muito grande, você tem que fazer essa detecção precoce. Quando é muito grande, você vai acompanhando, quando vai ser uma diferença de 2, 2,5, 3 centímetros, você faz uma cirurgia na perna mais comprida, quando ela tiver para parar o crescimento, para você bloquear o crescimento da perna mais comprida, para equalizar. Isso normalmente se faz, dependendo se é menino, menina, entre 11 e 14 anos de idade. Má postura é uma das principais causas de dor articular. Por quê? As pessoas sentam assim, normalmente, ficam com o pescoço assim, né, no WhatsApp, cabeça baixada. O disco é que nem uma bexiga cheia d'água, aquele desenho que vocês estão vendo lá em cima. Se você aperta de um lado, ele vai querer explodir do outro. O jeito certo da postura é o desenho de baixo, inferior à esquerda, onde você tem a vértebra, o disco intervertebral, que dentro tem uma substância chamada núcleo pulposo, que é praticamente 99% de líquido, é um gel. E aí você tem o ânulo fibroso ao redor e outro corpo vertebral. A carga na coluna tem que ser assim. Então, quando você vai pegar um peso, você tem que sempre manter, jamais
fazer isso aqui. Essa é a receita, né? Você se inclinar para frente para pegar um peso é a receita para você ganhar uma hérnia de disco que estoura o núcleo, estoura o ânulo fibroso e aí comprime a raiz. Então, uma postura, corrija uma postura. Você tem que ter boa postura em todos os atos, né? Inclusive na hora de dormir. A postura correta para dormir ou é de lado, de forma que a coluna fica uma linha reta, desde do occipício, né, da base do crânio, até o cóccix, ou de barriga para cima, jamais de bruços. O nosso pescoço não foi feito para ficar um terço de nossas vidas virado para um lado ou para o outro. Você vai evoluir com cervicobraquialgia, com formigamento nas mãos. Então, quem acorda à noite com a mão formigando, tá, o que fazer? Ah, o Lafayette falou para ir dormir de lado, mas eu adoro dormir de bruços. Eu não consigo dormir de outro jeito. Hoje à noite, você vai lá e vai dormir de lado ou de barriga para cima. Amanhã você vai acordar de bruços. Não desista. Depois de amanhã você vai acordar de bruços. Daqui 10 dias você vai começar a acordar de lado. E outra, quem tem formigamento nas mãos, acorda às vezes com a mão formigando, muitas vezes o pessoal faz o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, muitas vezes é cervicobraquialgia. E qual é a prevenção? Corrigir a postura. Tá bom? Segunda dica, então, aí de terceira já, né? Como melhorar das dores articulares. E procure andar o mais ereto possível. Imagina que alguém está puxando o seu cabelo, endireita o corpo, olha para frente, né? É tanta gente que anda assim, né? Meio encurvado, principalmente as pessoas mais altas, mas que seja, olha reto. A coluna tem que receber o peso corretamente. E lembra lá daquela figura do disco intervertebral, que tem que ser vertical, não pode ser pegar mais um lado do que o outro, senão vai estourar a bexiga, que a bexiga justamente é o ânulo fibroso. E até para acordar você precisa ter boa postura. Eu já tive duas pacientes que eu tive de fazer artroscopia de quadril, que aliás foi minha dissertação de mestrado no Hospital das Clínicas, eu fui o primeiro a fazer em 1993, fui aprender a fazer na Inglaterra. A pessoa levantou com pressa assim e teve uma lesão do labrum acetabular. Eu vou mostrar para vocês mais tarde o que é o labrum. Então, ao levantar da cama, principalmente nós aqui que já passamos dos 30 anos, né? Dê aos seus músculos tempo para se reativarem. Não se levante bruscamente. Muitos de vocês aqui já têm netinho, talvez, né? Mas a maioria tem filho. Se você lembrar bem, seu filho, quando acordava, se espreguiçava que nem o gato, que nem o cachorro. A gente tem que fazer isso. Se espreguiçar antes de sair da cama. Se espreguiça, coloca os músculos no lugar, faz aquele alongamento, depois senta, fica sentadinho, espera um pouquinho para depois se levantar. Olha lá, erga-se apoiado sobre o cotovelo, depois sobre a mão. Aí você põe as camas devagar, não temos pressa para levantar. Sem brincadeira, 2 pacientes operados que lesaram o labrum acetabular, ao sair da cama precisaram ser operados, porque a fisioterapia e tratamento clínico não funcionou, que é o menisco do quadril. No Instagram tá cheio de dicas, gente, esquece. O que vocês virem no Instagram, não sigam nenhuma receita do Instagram. Com o ChatGPT, então, com inteligência artificial, não é qualquer um que pode... Um paciente recentemente que me mandou esse vídeo que eu nem conhecia, ele tem uma prótese de quadril e perguntou se era bom fazer esse exercício. Esse exercício, para quem tem prótese de quadril, dependendo da via de acesso, pode luxar a prótese. Tá errado. Não pode. Mas a melhor coisa, não sigam receitas milagrosas que tem no Instagram, assim como não comprem remédios anunciados na televisão, né? Que se fosse bom, não estava anunciando ali direto na televisão à tarde, vai curar, né? Bom, nem vou falar nome aqui, mas cura tudo, né? Cura insônia, melhor corticoide, melhor disposição para fibromialgia. Então, o que tem de remédio para fibromialgia é brincadeira. O que é uma articulação? Porque nós vamos falar como amenizar dores da articulação, vamos entender um pouquinho da anatomia da articulação. A articulação, ela tem, então, as partes que se articulam. É a cartilagem hialina, depois aquilo é revestido por uma cápsula sinovial, tem uma membrana sinovial antes, e a membrana sinovial é responsável por produzir um líquido, aí já é a cápsula, né? A cápsula articular, embaixo dela tem a membrana sinovial. A membrana sinovial é responsável por produzir um líquido, que é o líquido sinovial, que lubrifica a articulação, que mantém aquilo lubrificado. E existem doenças como artrite reumatoide, doenças imunológicas, doenças que o organismo mesmo ataca a articulação, até uma cárie pode dar dor articular. O organismo produz uma bactéria, produz um anticorpo para combater aquele streptococcus do dente, e aquele anticorpo vai lá e ataca a cápsula articular e dá dor. Então é uma artrite reativa. Se vocês forem ver aí, eu vou tirar um pedaço da cápsula e da cápsula, e embaixo dela tem a membrana sinovial. Então tem muitas doenças, olha lá a membrana, tem muitas doenças que são da membrana sinovial, e quem trata disso normalmente é o reumatologista. Felizmente hoje em dia nós temos, essa é a membrana sinovial.
Hoje em dia nós temos medicamentos biológicos que são maravilhosos, mudaram o curso das doenças, que tem lúpus, artrite reumatoide, enfim, tem centenas de doenças autoimunes que os biológicos funcionam muito bem. E ali tem os tendões ali inclusive está lá um tendão cabo longo do bíceps, passa ali o tendão, às vezes passa por dentro da articulação, e a coisa é tão bem feita que não deixa vazar líquido sinovial. É uma coisa muito bem feita na articulação. Aqui, por exemplo, no quadril essa bolsinha que está mostrando aí é uma bursa do ilho-psoas, do músculo que faz a flexão do quadril. Muitas pessoas que fazem prótese de quadril, às vezes fica com uma dor crônica nessa região, às vezes por a taça do osso. Aí tem que fazer o diagnóstico. Embaixo está ali. Tirei a cápsula, tudo isso, o azul e o verde são locais de inserção de músculos, né? E você vai ver, então, na articulação do quadril. Aqui nós vimos a do ombro, é a mais móvel do corpo, mas a mais instável, porque a cabeça do útero é muito rasa, então tem muito frequente luxação de ombro, principalmente nos atletas. A do quadril é a articulação mais estável que existe. E essa coisa que agora estou mostrando aí, isso é o labrum acetabular, ou também labrum em latim quer dizer lábio. É um menisco que circunda o quadril, e é justamente ele que é lesado quando você levanta rapidamente da cama, né? E aí por cima vem a cápsula articular. E olha só a bacia, quantos ligamentos tem. A bacia você tem esse monte de ligamento, por quê? Quando o nenê vai nascer, aqueles ligamentos que estão ali entre o sacro e a asa do ilíaco, eles se abrem para a cabeça do nenê passar. Então, a bacia, e por cima tem muitos músculos, muitas coisas. Então, muita coisa pode estar causando essa dor articular, que na realidade é uma dor, pode ser ao redor do quadril. Essa região que eu estou mostrando aí justamente é hernia inguinal. Quantos pacientes eu tive que fizeram uma prótese de quadril, depois continuaram com dor, chegou lá, ele estava com uma hernia inguinal. Então, ele tinha os dois problemas. Resolveu um, depois resolveu o hernia inguinal, sumiu. Mas pode ser bursite do psoas. E aí tem um monte de nervo passando. Olha, é complexa a anatomia. Então, não vai no Instagram. Procura um médico. Precisa ser examinado. Precisa ter muitas manobras que a gente chama de propedêutica. Você faz manobras para identificar se o problema é muscular, se o problema é nervoso, se o problema pode ser até arterial. Então, existe muita coisa para ser examinada. Olha lá, região glútea, olha quanto nervo. Tá? Até doenças na mulher, no assoalho pélvico. Agora existe o Canadá contrabandeou um grande médico, no Célio Lemos, era da Santa Casa. Esse médico é chefe de um serviço de dor urogenital das mulheres. Ele é chefe de um serviço no Canadá, não precisou nem fazer teste. O cara é um crânio aqui brasileiro, foi abduzido para lá, mas ele tem um serviço também na Escola Paulista de Medicina de disfunção pélvica. É um problema muito sério. Muitas mulheres que têm uma dor, que a gente pensa que é quadril, que pode ser, que às vezes é uma compressão de um nervo nessa região. Essa estrutura que vocês estão vendo ali, ó, o labrum, a figura inferior da esquerda é o labrum, tá? Ali uma lesão de labrum cística. Inclusive tem aqui nesses slides, aqui não dá para ler, mas está lá, LA Laje, ó, Lafayette Laje, de junho de 96. Eu tenho uma classificação que é reconhecida mundialmente, classificação das lesões do labro acetabular que eu publiquei em 1996. E aí você tem vários tipos. Isso aqui nada mais é do que o acetábulo mostrando, e você tem o labrum acetabular. É uma estrutura de fundamental importância para um quadril saudável. E que muitas vezes no exame de raio-x é normal, e na ressonância, às vezes, é normal também, mas clinicamente a gente faz o diagnóstico, que eu explico como fazer o diagnóstico lá no Vencendo a Artrose. Já mostrei, né, que a anatomia é muito, muito sofisticada, então é difícil, às vezes, fazer o diagnóstico. Muitas vezes eu vou recorrer a um médico de coluna para saber se o problema é, ou do joelho, para saber se, às vezes a dor é no joelho, o problema é no quadril. E às vezes a dor é no quadril e o problema é na coluna. Ou ele tem uma hernia inguinal e a dor é no quadril. Então, olha o que tem de nervo, isso aí é o plexo lombosacro. Eu estou falando tudo isso, parece difícil, mas é para que vocês entendam que não é o fisioterapeuta que vai fazer o diagnóstico. Não vai ser o personal trainer que vai fazer o diagnóstico. Quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Isso aqui é um slide, como é que você vai amenizar o sofrimento? Se você está com o pneu careca, que nem o carro, você tem o pneu careca, vai ser difícil crescer cartilagem. A medicina regenerativa cresce cartilagem? Não. Medicina regenerativa não cresce cartilagem. Ela modula a dor, mas crescer cartilagem apenas com cultura de células, você consegue crescer cartilagem. Eu, inclusive, tenho no consultório umas máquinas lá, que chama PST, Pulsed Signal Therapy, que eu acho que elas não fazem crescer cartilagem, mas essa máquina, sim, já me fez perder muita cirurgia, porque o paciente entra lá, faz lá algumas sessões e a dor desaparece.
mas eu não vejo crescer cartilagem. Cambagem, isso sim, nós temos que ver o alinhamento. Se a pessoa tem o joelho muito aberto ou em X, você pode fazer palmilhas, você pode corrigir um pouco o eixo. Então isso dá para a gente mexer, acertar o alinhamento, né? A cambagem. O peso, como é que a gente diminui o peso? Eu não sei, eu não tenho moral. A muleta, você diminui o peso com certeza. Quando a pessoa tem problema nos dois joelhos, ou nos dois quadris, ou nos tornozelos, né? A muleta serve para aliviar o membro inferior. Assim como você veste o óculos, né? A mulher põe o brinco, né? Veste a muleta e vai, segue. Segue porque você vai andar mais, você vai combater a osteoporose, você vai combater a osteopenia, porque o osso precisa de carga. É um santo remédio, não tem contraindicação, use e abuse. E o amortecedor, músculo. Músculo é fundamental. Quando o músculo está forte, alivia a dor. Por quê? Ele é o grande amortecedor. Guardem essa imagem aqui. Cambagem, tirar o peso. Enquanto não emagrece, mas musculação sempre. Mas o quê? Prescrita por médico, não por personal. E quem vai prescrever a musculação vai ser o médico. E quem vai fazer é o fisioterapeuta. Não desmerecendo os personal trainers. Uma vez que você aprendeu com o fisioterapeuta o que fazer, aí o personal pode assumir. Para resumir, o uso de muleta possibilita assumir uma posição ereta, auxilia na circulação, na função renal, na pulmonar, porque você se movimenta e você também movimenta uma coisa chamada coração do pé, diminui varizes. Né? Primeiro ano de anatomia lá na fisiologia na Escola Paulista de Medicina, em 1978, nunca esqueço que o professor de aparelho circulatório falou: nós temos 6 corações, é o miocárdio, o diafragma, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Então, o caminhar faz bem, E quem tem dor, usa a muleta, mas keep walking, sem whisky. E ela ajuda, como eu repetindo aqui, a fornecer um estímulo mecânico compressivo aos ossos e vai prevenir a osteoporose. Agora precisa tomar cuidado, né? A pessoa vai no cardiologista, o cardiologista manda fazer esteira, só que ele não tira a calça do paciente, só tirou a camisa, examina lá o coração, então vai fazer esteira. Se é uma pessoa que tem um joelho que nem esse daqui, ó, o Genuvaro, né? Aquele rapaz aqui é um menino muito novo, ele não tinha dor nenhuma quando ele me procurou. Eu avisei ele, o da esquerda, né, a foto da esquerda, eu avisei ele que o dia que ele começasse a ter dor, uma pessoa jovem, você tem que fazer uma cirurgia ali. Não adianta ficar fazendo, vou pôr ácido hialurônico, vou pôr PRP. Não, é um problema mecânico de cambagem, você tem que quebrar a tíbia dele para alinhar. Não tem jeito. Quebra uma, quebra outra. A mesma coisa o Genuval, Hugo. Olha lá como o eixo mecânico ele passa por fora, né? E acaba sobrecarregando, vai lesar os meniscos. Aqui o eixo mecânico passa por dentro, vai lesar o menisco. Então, a cambagem, o alinhamento é fundamental. Não adianta ficar tomando remédio. É um problema mecânico. Então, a gente previne. O dia que você começar a ter dor, já procura o ortopedista que chegou a hora de cirurgia. A gente não opera quando não tem dor. Então aqui está um Genuvaro típico, esse é o Genuvaro que acaba levando essa radiografia muito importante, o raio-x panorâmico de membros inferiores, que a gente vê que o eixo mecânico está passando mais medialmente, vai lesar os meniscos, não adianta fazer PRP, adianta, mas você fica fazendo PRP, ácido hialurônico, o PST, que é pulso de signal therapy, ajuda, mas você está retardando uma coisa que quanto antes você resolver, melhor. Mas primeira coisa num caso desse é fortalecer a musculatura, perder peso, fortalece a musculatura. O eixo mecânico ele tem que passar no meio do joelho e não na parte interna como está a linha roxa. E até sandálias, essas daqui são as minhas sandálias que eu mandei fazer. Sandália mais alta do lado de fora, que é para desentortar o joelho para o Genuvaro. Uma mulher como essa daí, essa não tem jeito. Essa aí não adianta você fazer sandália que não vai dar para corrigir esse eixo. Essa daí você dá 2 muletas para ela, manda emagrecer, fortalecer, e vai chegar o dia dela fazer a prótese de joelho, e quanto antes fizer, melhor, porque as próteses estão durando tanto que quanto antes você operar, menores são os riscos. Uma coisa é você operar uma pessoa de 60 anos, outra coisa é operar uma pessoa de 85. Os riscos são muito maiores. São cirurgias grandes, com risco de tromboembolismo, risco de infecção, né? Então, quanto antes fizer a cirurgia, melhor, porque os materiais de implante duram muito. Posso até dizer praticamente que ele não acaba. A tribologia, que é o estudo do atrito, é maravilhosa. Os materiais que a gente usa quando é uma prótese de boa qualidade, obviamente. E isso aqui é um exercício fantástico para quem tem dor em membro inferior. Fazer o elíptico dentro d'água. Vai lá, compra flutuadores, em vez de peso dentro d'água, você tendo possibilidade, o verão tá aí, ou vai no mar mesmo, né? E fica pedalando, fazendo elíptico dentro d'água. Você usa o flutuador
simulador. Aquele lá na figura da esquerda você tem lá o colete, que te ajuda a manter, ficar retinho, e você fica pedalando dentro da água. Fortalece tudo, aí fortalece braço, fortalece tudo. Core, abdômen. E esse conceito de aguardar o máximo para fazer a cirurgia, você tem que acabar, não tem que ficar esperando, né? Ficar fazendo injeção, ficar fazendo um monte de coisa. Inclusive, eu estava em Nova York num congresso, eu fiz uma entrevista para o Grupo New um dia antes do Lula operar, né? O presidente Lula, quando fez a cirurgia, ele já tinha feito um monte de coisa. Ele falou, bloqueio anestésico, fez injeção, fez não sei o quê, né? Felizmente a cirurgia dele deu tudo certo, né? E ao mesmo tempo ele fez uma coisa inédita no mundo, que ele fez a cirurgia de quadril e depois fez uma cirurgia estética, fez as pálpebras também. Isso não existe. Inclusive eu gravei um programa com a Eliane Forno, que foi quem operou ele, sobre tumores palpebrais, né? Isso não se faz. Uma pessoa de idade, de alto risco, você fazer uma prótese de quadril, depois vira, põe de barriga para cima e vai fazer plástica das pálpebras. Na minha opinião, devia deixar para um segundo tempo, mas deu tudo certo. Eu costumo usar raio-x nas minhas cirurgias, que é fluoroscopia, para controlar tanto prótese de quadril como de joelho, para saber se a prótese está bem posicionada, tá? Então a gente usa um raio-x intraoperatório, que pode ser usado nas cirurgias. Todas as minhas cirurgias eu opero com avental de chumbo, um protetor de tireoide, uma coisa, porque não quero que acabe a cirurgia e depois vai fazer um raio-x e falar, ficou mais ou menos. Uma coisa eu garanto, eu não garanto que vai dar tudo certo, mas eu garanto que a prótese fica bem posicionada. E aqui é uma artrose de joelho, olha. Estou recebendo direto mensagem de pacientes que saiu um hidrocoloide milagroso, que tem uma foto lá, um joelho com cartilagem, milagroso. Doutor, isso funciona? Não, não funciona. Não vai nessa, é um medicamento que custa quase R$4.000 a injeção e não funciona. Vai de R$4.000 a R$8.000. Estou vendo colegas aí, injetam e prometem que vai ficar bom 6 meses. Não tem como isso aqui melhorar. É um problema mecânico. E outra, cada vez que você injeta alguma coisa, jamais injeta corticoide, aumenta o risco de infecção. É coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Não pode ficar fazendo infiltração de corticoide, depois você vai lá, põe uma prótese e infecta. Uma prótese dessa bem colocada, esquece. Não vai ter mais problema. Esse vídeo está no Vencendo a Artrose. Ela fez um joelho há 9 anos atrás, acabou de fazer outro joelho, faz uns 3, 4 meses eu fiz o outro joelho dela. Isso aqui é um rapaz com prótese de quadril, de Resurface, da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Isso já é uma prótese diferente, é uma prótese para atletas. Tá? O Andy Murray tem uma prótese, estou eu e meu filho lá operando, a gente verificando a mobilidade. Hoje em dia nós temos, essa prótese se chama Resurface, é uma prótese que permite a prática de esporte, permite fazer surf, artes marciais, tem muito, tricampeão mundial de taekwondo, jiu-jitsu. Isso é um paciente que tem prótese e pode voltar a ter uma atividade normal. Essa é uma prótese diferente, chama Resurfacing. Aquela outra que eu mostrei da fluoroscopia é convencional. Mas a pessoa pode fazer tudo. Então não tem porquê, né? Esse rapaz tem apenas 24 anos, ele operou quando ele tinha 22, mas ele era da seleção brasileira de ginástica artística desde os 16 anos de idade. Aí começou a ter dor, chegou aos 22, não aguentou, fez prótese e está aí. Aí a prótese como é que é? Uma coisa diferente, tá? Tem 2 sites, drlafayettelage.com.br, clinicalage.com.br, tá aí meu e-mail. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí. Obrigado, viu?